Quando você diz que seu filho precisa te respeitar, você quer respeito ou você quer obediência? Parece a mesma coisa, mas não é. Eu lembro de um pai que sentou na minha frente na clínica e disse: Renato, lá em casa ninguém me escuta. Eu perdi o respeito. Eu perguntei: o que aconteceu? E ele me respondeu: eu mandei desligar o videogame e ele disse: já vou, e continuou jogando. Eu perguntei: e o que você sentiu? Ele não respondeu na hora. Ficou em silêncio e depois disse algo muito honesto. Eu me senti pequeno. Percebe? Não era sobre o videogame, era sobre o lugar. Muitas vezes, quando o pai diz que quer respeito, o que ele quer é recuperar uma sensação interna de autoridade. E é aí que entra o problema, porque a obediência é comportamento imediato. Respeito é reconhecimento de posição. E posição não se impõe, se sustenta. Vou te contar uma outra cena. Uma mãe me disse: minha filha me responde o tempo todo. Eu nunca respondi minha mãe. Então eu perguntei: você queria responder? Ela começou a rir e depois começou a chorar. E me disse: queria. Ela não respondeu porque não podia, não porque respeitava. Existe uma diferença enorme entre silêncio por medo e silêncio por escolha. Se você foi criado na lógica da obediência rígida, talvez você confunda confronto com desrespeito. Mas a adolescência saudável confronta. Ela precisa saber se você continua sendo adulto, mesmo quando ele discorda. Agora, deixa eu aprofundar algo importante. O que desorganiza o pai e a mãe não é o comportamento do filho, é a sensação interna que o comportamento provoca. Quando o filho diz: você não manda em mim, o que acontece dentro de você? Seu corpo esquenta? Seu coração acelera? Você sente raiva? Ou você sente medo? Medo de perder a autoridade? Medo de perder o vínculo? Medo de estar falhando? E quando o adulto não suporta essa sensação, ele reage. Ou ele aperta demais, ou ele afrouxa demais. Os dois extremos são tentativas de recuperar o controle, mas nenhum constrói respeito. Respeito nasce de três coisas simples, mas difíceis: clareza, coerência e estabilidade emocional. Vou te contar um exemplo real. Um casal dizia que o filho não obedecia. Quando fomos olhar as regras da casa, descobrimos que elas mudavam conforme o humor dos pais. Num dia podia, no outro não podia. Num dia, consequências vinham, no outro, ficava por isso mesmo. E então eu perguntei: se você fosse seu filho, você respeitaria essa instabilidade? Porque respeito precisa de previsibilidade. Se a regra depende do seu estado emocional, o filho aprende que a insistência vence. E isso gera obediência ocasional, mas não gera respeito. Tem outra coisa delicada aqui. Muitos pais querem ser queridos o tempo inteiro. Querem a proximidade, querem amizade, querem aprovação, mas a autoridade não pode depender de aprovação. Se você precisa que seu filho goste de você o tempo todo, você vai negociar limite. E quando você negocia limite para manter o vínculo, você enfraquece a sua posição. Filho não precisa que você seja popular, precisa que você seja estável. E estabilidade significa sustentar o não, mesmo diante de uma cara feia. Isso não é frieza, é maturidade. Agora eu vou tocar num ponto um pouco mais profundo. Às vezes, o que você chama de desrespeito é diferenciação. Seu filho está crescendo e ele precisa testar pensamentos próprios. Ele precisa discordar, ele precisa construir a sua própria identidade. Se cada discordância vira batalha, ele aprende duas coisas possíveis: ou ele cala e reprime, ou ele confronta cada vez mais. Nenhuma das duas é respeito. Respeito é quando ele pode dizer: eu discordo,
e ainda reconhecer que a decisão final é sua. Mas isso só acontece quando você não entra na disputa. Autoridade não compete, autoridade ocupa lugar. E ocupar lugar exige governo interno, exige você lidar com a sua própria culpa, exige que você tolere a sua frustração, exige também você sustentar tensão sem escalar conflitos. E isso é o ponto mais difícil, porque educar não é controlar comportamento, é sustentar posição emocional. Eu quero que você reflita com sinceridade. Quando o seu filho obedece imediatamente, você se sente aliviado? E quando ele questiona você, você se sente desrespeitado? Talvez você esteja buscando silêncio, não respeito. E silêncio não constrói adulto estruturado. Silêncio constrói medo ou repressão. Respeito constrói autonomia com limite. E autonomia é barulhenta. Ela questiona, ela tensiona, ela testa. Mas se você sustentar com firmeza tranquila, algo muito importante acontece. O adolescente relaxa. Ele pode até reclamar, mas ele sente o chão. E chão é segurança. Então eu volto à pergunta inicial. Você quer respeito ou você quer obediência? Porque se você quer respeito, vai precisar abrir espaço para confronto sem perder a posição. Vai precisar aceitar que nem sempre será amado no momento da decisão. Vai precisar escolher coerência acima de popularidade. E isso é trabalho adulto. Se esse vídeo mexeu com você, talvez seja porque a questão não esteja no comportamento do seu filho. Talvez esteja na sua relação com a autoridade. E isso pode ser visto com maturidade, com responsabilidade, sem culpa excessiva. Educar não é vencer disputa, é sustentar a estrutura. E estrutura, quando é firme e humana, constrói algo muito maior do que obediência, constrói respeito. Antes de terminar, se inscreva no canal, curte, compartilhe. E se esse vídeo te atravessou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Aqui no Instituto Entre Nós, a gente fala de família sem romantizar, mas também sem culpa.